A gente tem que contar até 5. E tem que ter uma paciência de Jó para não coringar. Fala, tricolores, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está assistindo aqui o meu canal, sejam todos muito bem-vindos para esse pós-jogo de Guarani e São Paulo, partida válida pelo Campeonato Paulista. E tá feio, gente. Tá feio e tá preocupante, eu diria. Acho que o sinal de alerta já foi ligado desde a partida contra o Santos e agora ele tá parecendo uma sirene de ambulância. De tão preocupante que tá. E a gente vai analisar com muita calma, com muita serenidade, com muita razão, todo esse jogo e todo o contexto que envolvia esse jogo. E a gente vai falar bastante sobre algumas coisas que, na minha visão, não estão funcionando no São Paulo. E aí, vocês podem concordar comigo ou vocês podem discordar de mim, tá? Então vamos com calma. Esse jogo era um jogo que eu achava que seria fácil para o São Paulo, pelos jogadores que o São Paulo tem, pela situação que o Guarani se encontra atualmente no campeonato. Então era um jogo do lado do Guarani mais tenso, então eu esperava que o Guarani entrasse mais tenso que o São Paulo, que tentasse vencer a qualquer custo, porque era necessário. Então foi uma semana em que teve polêmicas envolvendo o time do Guarani e 1 milhão de coisas que favoreciam o São Paulo nesse jogo. Então era um jogo com muitas camadas, com muitas nuances. Eu realmente não estava considerando não ganhar esse jogo. E aí o Carpini veio com uma escalação que já havia sido pedida há muito tempo pela torcida, né? A zaga era Ferrarese e Alan Franco, então nas laterais a gente tinha o Wellington e o Igor Vinícius, o retorno do Igor Vinícius. Pablo Maia, Alisson, padrão de fábrica, né? Michel Araújo, Ferreirinha, Eric, Caleri, o Caleri mais centralizado, né? Que é onde ele tem que ficar, que a gente cobra que ele fique. Então era uma escalação que eu realmente fiquei surpresa e fiquei curiosa para ver essa escalação em campo, né? Para ver como que isso ia se sair, como que os jogadores iam se movimentar. Tava curiosa para ver o time do São Paulo nesse jogo, porque eles tiveram uma semana, né, para treinar justamente para esse jogo. Exatas uma semana. E aí, São Paulo vem para campo, começa o jogo, começa bem. Eu consegui ver algumas triangulações, os jogadores se aproximando, não só tentando bola rifada pro Caleri, né? Bola aérea, cruzamento, não só tentando isso, porque às vezes a galera acha que a gente critica esses cruzamentos, essas enfiadas de bola, a gente critica porque a gente é chato. Mas não é isso. Isso é bom dentro de um contexto de um time de futebol, mas não pode ser só isso. Não pode ser só bola rifada e não pode ser só cruzamento na área. Precisa de mais para você ganhar jogos, precisa de mais para você produzir. E eu até achei que o São Paulo produziu bem no primeiro tempo, né? Teve algumas jogadas, alguns gols perdidos, né? Pelo Ferreirinha principalmente, eu contei 5 gols perdidos por ele. Tivemos outras jogadas de perigo do São Paulo, até que teve uma penalidade que, obviamente, foi muito pênalti. Acho que a regra de dupla punição é a regra mais ridícula já inventada no futebol, porque não existe um jogador não ser punido por uma entrada daquela. Jogador esse que fez o gol de empate do Guarani. Não existe, gente. Se o Pablo Maia tá com o pé apoiado no chão, ele tinha quebrado a perna do Pablo Maia. Foi uma entrada desproporcional. E ele tomou só cartão amarelo. E pênalti assinalado para o São Paulo. Caleri na bola, fez o gol, falei, tranquilo. Agora vamos botar a cabeça no lugar, administrar e tentar buscar o segundo, terceiro, quarto,
Porque pra mim era isso que estava se desenhando no jogo naquele momento. O Guarani estava sem poderio ofensivo, não assustava o São Paulo, não chegava com perigo. São Paulo estava muito tranquilo no jogo. A sensação que me passou era que eles pensavam dessa forma assim: a qualquer momento eu vou fazer o gol. E aí abusou dos gols perdidos, dos passes errados, dos contra-ataques cedidos. Até que no último lance do primeiro tempo, o zagueiro que quase quebrou a perna do Pablo Maia, né, naquela entrada violenta dele, não foi expulso. O zagueiro faz toda a jogada, passa com uma facilidade pelo Wellington que era quase como tirar um doce de uma criança. Faz toda a jogada, o Alan Franco joga a bola para escanteio e aí numa salada, num lance que eu não entendi merda com bosta do lance, o próprio zagueiro do Guarani faz o gol. A bola toca na mão dele e isso é uma coisa que eu até me questiono. Algumas pessoas estão falando que bateu em outro jogador do Guarani e isso anula o fato de ter tocado na mão. Mas assim, o Eric teve um gol anulado assim, né? Contra o Santos. E hoje a bola toca na mão do zagueiro, porque o que me falaram é que tava na regra que qualquer toque de mão dentro da área você anula o gol. Mas o gol do Guarani foi validado, né? Porque a regra só vale contra o São Paulo. Eu não tenho dúvidas. A regra só vale contra o São Paulo. E tudo certo. Eu não vou me estender. Eu acho que tem coisas mais preocupantes do que falar sobre arbitragem. Eu tenho zero vontade de falar sobre arbitragem. Acho que a arbitragem foi o menor dos nossos problemas hoje. E aí nessa salada absurda, nessa salada mista, o São Paulo me toma o gol de empate. Sim, o São Paulo conseguiu tomar o gol do pior time do campeonato, que tá em crise, dentro e fora do campo. Aí você pensa, vai pro intervalo, vai mudar alguma coisa, não é possível. Vai colocar o Lucas, vai colocar o Wellington Rato, vai dar chance pro William Gomes da base, vai tentar um time mais, né? Tira o Ferreirinha, tenta o William Gomes, porque o Ferreirinha tá errando tudo, inclusive foi ele que perdeu uma bola fácil, que gerou o contra-ataque do Guarani, escanteio, gol do Guarani. Aí ele vai tirar o Ferreirinha? Não, ele deixou o Ferreirinha em campo, ele tirou o Eric. Tirou o Eric, tirou o Alisson, colocou o Bobadilha, né? E aí, vamos ver como é que o time vai se portar. Foi o pior segundo tempo que eu já assisti na minha vida. O São Paulo errou tudo que tentou no segundo tempo. Tudo. O São Paulo consagrou a dupla de zaga do Guarani. Porque todo cruzamento na área, a defesa dos caras tiravam. Todo. Cruzava na área, ele tirava. Invertia a bola, tocava a bola, cruzava na área, os zagueiros tiravam. E o São Paulo ficou nesse looping por pelo menos uns 10 minutinhos. Nesse looping que eu tô falando pra vocês. E não saiu nada. Nada. O meio de campo do São Paulo é inexistente. Melhorou com a entrada do Wellington Rato? Melhorou. Ele fez um salseiro ali, deu uma bagunçada legal, né? O Wellington Rato é uma peça, obviamente, extremamente importante para o time do São Paulo. E fez um salseiro ali, né? Fez uma bagunça, mas não adiantou. São Paulo empatou com o Guarani e quase que toma virada no final. Se não é o Rafael, na verdade, gente, parece que é um filme repetido, sabe? Se não fosse o Rafael nos últimos jogos, eu não sei, gente. Eu não sei o que seria da gente. Porque o que o Rafael vem salvando é absurdo. E aí, em todo esse contexto do jogo, é preocupante. Porque as laterais do São Paulo são duas avenidas. Porque a gente tem dois laterais que são extremamente velozes, mas que não marcam. Então fica uma avenida e os times têm muita facilidade para entrar na área do São Paulo. De qualquer forma. Hoje o time do Guarani, que eu ressalto aqui, é um dos piores times do campeonato, tá brigando por rebaixamento. Rebaixamento. Conseguiu entrar na área do São Paulo incontáveis vezes no segundo tempo.
Foi um milagre o São Paulo ter saído com esse empate de lá. Milagre chamado Rafael, né? Sejamos honestas. E preocupa, gente. De verdade, assim, o alerta tá muito bem ligado, porque esse era um jogo que eu realmente não contava com a derrota do São Paulo, com o retorno de alguns jogadores, com uma semana livre de treinamento, eu esperava uma melhora. No primeiro tempo até teve essa melhora, só que no segundo tempo, não sei se pela pressão, pelo desespero, por ter um mental de azeitona, porque esse time tem um mental de azeitona, o que não condiz com o início de temporada. Começou bem, ganhou uma Supercopa do Brasil e depois da Supercopa desaprendeu a jogar bola. Desaprendeu. O Pablo Maia acho que tá numa estafe, ele tá estafado de uma forma tão absurda que ele precisa descansar. Porque ele tá errando coisas que ele normalmente não erra. Ele e o Alisson, eles estão desencaixados na minha visão. O meio tá ficando muito exposto com eles ali. Muito exposto. E não que tenha melhorado com a entrada do Bobadilha, mas tá realmente muito exposto. E não só o Pablo Maia, gente. Existem outros jogadores que vêm fazendo partidas ruins. Luciano, né? O Ferreirinha hoje fez uma partida muito ruim. Muitos jogadores que a gente pode citar. E é realmente preocupante. Carpini, você precisa fazer esse time evoluir. Isso é necessário. Porque não tá evoluindo. Não tá apresentando futebol. O São Paulo não tá jogando futebol. Ah, Johanna, mas São Paulo tentou. Tentou o quê? Bola cruzada na área? Chuveirinho? Isso se você botar os moleques de 5, 6 anos pra fazer, eles vão fazer com maestria. E olha que moleque de 5, 6 anos às vezes ainda não tem nem coordenação motora direito. E eles vão conseguir fazer. Então, assim, Carpini, vamos trabalhar. Vamos trabalhar porque senão eu vou começar a te cobrar. Eu ainda me encontro com um certo nível de paciência que eu ainda não vou te cobrar. Porque hoje eu consegui, no primeiro tempo, ver uma melhora no posicionamento, num time mais organizado, num time que ainda tentou tabelar, errava, mas tentava, tá? Por isso que eu tô com paciência, mas assim, só lembrando, é um vexame empatar com o Guarani e é um vexame não se classificar no Paulista. E a gente tem uma sequência difícil pela frente. A gente tem Inter de Limeira e Palmeiras. Só isso. E pra fechar, o Ituano. E já perdemos a liderança pro Novo Horizontino e só estamos em segundo lugar pelos critérios de desempate, porque senão era pra gente estar fora da zona de classificação. Vamos trabalhar. Informação pra vocês. Luiz Gustavo se lesionou no treino. Parece que lesionou o tendão. Vai ficar de 4 a 6 semanas fora. Aparentemente, ao que tudo indica, o São Paulo vai utilizar essa lesão do Luiz Gustavo para inscrever o Rames Rodrigues. Então, pode ser que o colombiano estreie pelo São Paulo na quarta-feira, né? Pelo Campeonato Paulista contra a Inter de Limeira. Não é certeza, o São Paulo vai decidir amanhã, mas acho que não tem que decidir, né? Acho que não tem. O cara tá lesionado de 4 a 6 semanas. Comprova que ele vai ficar de 4 a 6 semanas fora e inscreve o Rames no lugar. Inscreve e vê pra que ele veio. Se ele tá treinando tão bem assim, vamos ver se ele consegue resolver alguma coisa. Porque, assim, só o Rafael e o Lucas não tá salvando esse time. Não tá. Só a qualidade do Lucas não vai salvar esse time. Precisa jogar bola. É isso, gente. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Lembrar vocês que eu faço live na Roxinha. Me sigam lá nas redes sociais, compartilhe o vídeo com seus amigos, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa análise. Tentei ao máximo ser, assim, razão, sabe? Não emoção, porque se fosse emoção eu ia vir aqui, eu ia criticar todo mundo e, assim, não é o meu foco, né? E é isso. Muito obrigada por acompanharem até aqui. Tenham um excelente fim de domingo e uma excelente semana. E a gente se vê na quarta-feira, que é quando o São Paulo vai enfrentar a Inter de Limeira. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus.